Você é uma pessoa honesta? Pensa bem e me fala. Eu acho que a maioria de nós, diante dessa pergunta, vai dizer que sim. Mas vamos lá, com sinceridade. No último ano, você mentiu alguma vez? Pensa. A verdade é que todos nós nos acostumamos a flexibilizar os parâmetros de honestidade. Em muitas situações, a gente sabe que é errado, mas acha que não é necessariamente ilícito. Isso serve para andar numa rodovia acima da velocidade permitida, exagerar na formação que a gente coloca no currículo ou adotar o esquema da rachadinha. Sim, eu estou falando da denúncia contra o deputado André Janones. Acho que todo mundo já ouviu sobre isso. As reações que se seguiram me fizeram lembrar de um documentário chamado Dishonesty, que é desonestidade, a verdade sobre as mentiras. É um documentário que eu vi há muitos anos e, infelizmente, eu não encontrei disponível em nenhuma plataforma no Brasil. Esse documentário tem como base a pesquisa do Dan Ariely, um economista que estuda o comportamento humano. Seu foco maior é exatamente na desonestidade e por que o ser humano mente. E apesar das pesquisas terem sido conduzidas nos Estados Unidos, ela, gente, reflete muito o comportamento da gente, do brasileiro. Olha a contradição. Numa pesquisa Datafolha, tem mais ou menos uns 3 anos, os entrevistados se consideraram honestos, mas enxergam a nossa sociedade como corrupta. Ou seja, é sempre o outro, né? Vamos lá, essa segunda impressão não está errada. O resultado de um experimento em 40 países, que foi publicado pela revista Science, mostrou que o Brasil ficou em 26º lugar num ranking de honestidade. Mas por que a gente sempre acha que o problema é o outro? Quase nunca a gente assume os nossos próprios erros. O deputado Janones, por exemplo, não considera a atitude dele ilícita. E parte da militância que acompanha o deputado tem reagido às denúncias da seguinte forma: aos que considerem que nem foi tanto dinheiro. Vem cá, não parece um déjà vu dos bolsonaristas defendendo o Flávio Bolsonaro? Pois é. E aos que considerem um delito menor diante do papel importante que foi desempenhado pelo Janones na eleição do Lula e, consequentemente, na queda de Jair Bolsonaro. Essa percepção bem equivocada é um dos pontos da pesquisa do economista Dan Ariely, que também mostra que mesmo as pequenas corrupções, essas do dia a dia, têm um impacto social e econômico enorme na sociedade. Bora falar sobre isso? Por que normalizamos o jeitinho brasileiro? Por que somos coniventes com corrupção, das menores até as maiores? Por que consideramos nossos próprios delitos coisas menores? Bruno, vinheta. O deputado federal André Janones foi acusado por 2 assessores de ter um esquema de rachadinha em seu gabinete. A justificativa dele é que ele precisava reconstruir o seu patrimônio que tinha sido usado para bancar uma campanha. Não é incrível? O Janones tem garantido pela Constituição, claro, o direito de se defender e provar sua inocência. Por enquanto, sabemos que o deputado reconheceu a sua voz nas gravações que foram denunciadas, mas negou ter feito rachadinha. Disse que pediu contribuições a amigos que se tornariam seus assessores. Disse mais, que não considera sua atitude ilícita e que a devolução de parte dos salários acabou não acontecendo por orientação jurídica. Um pouco enrolado isso, não é? Se ele foi orientado a não receber esse dinheiro, é porque havia problemas legais. Se havia problemas legais, provavelmente é uma atitude ilícita. Rachadinha, gente, tem esse nome super fofo, quase inofensivo, mas é desvio de dinheiro público. Tanto faz o destino. Não interessa como o político vai usar o dinheiro, se não for para pagar os assessores comissionados, porque esse dinheiro é para isso. Se o político usou esse dinheiro para outra coisa, é desvio de finalidade. Tem mais uma questão. Em geral, isso acaba envolvendo fraude, lavagem de dinheiro, porque é preciso justificar como é que esse dinheiro foi parar
na conta ou como ajudou a aumentar o patrimônio desses políticos. É uma prática disseminada na política brasileira em gabinetes de todo o espectro político, da extrema-direita à extrema-esquerda. Todo mundo faz, é o que dizem. Pedro Doria explica bem essa prática no Ponto de Partida. Vai lá assistir. O meu ponto aqui é outro. Gente, não adianta reclamar dos políticos se a gente entra no jogo e fecha os olhos para a bandalheira quando é conveniente. O que o economista Dan Ariely mostra com essa pesquisa que ele fez é que se a gente para pensar todas as vezes em que tiramos proveito de alguma situação, a gente vai acabar percebendo que em todas essas situações nós inventamos uma desculpa para justificar um erro. Pensa nisso. Subornar policial, sonegar imposto, passar os pontos da CNH para outra pessoa, vamos lá, o que mais? Comprar produtos falsificados, embolsar o troco, que às vezes alguém dá a mais, fazer gato net, download pirata de mídias, dar ou pedir atestados médicos falsos, falsificar assinaturas, estacionar em vagas especiais. Vamos lá, me ajudem nos comentários com outras práticas que a gente vê disseminadas e que muitas vezes encaramos como o jeitinho brasileiro. Todas elas podem ser tipificadas de várias formas, podem ter penas diferentes, mas é tudo a mesma coisa, gente, crime. Acontece que a gente acaba tendo a falsa impressão de que não fazem diferença no dia a dia. A gente arranja desculpas para cada uma delas. Nesse documentário, vários entrevistados que assumem os seus erros ajudam a mapear por que esse comportamento desonesto coletivo se perpetua em todas as sociedades. Todo mundo faz, né? Por que eu não vou fazer? Há uma falsa impressão de que se não estamos fazendo mal a ninguém ou a nós mesmos, de que são mentiras inofensivas, de que ninguém está vendo, né? Que são práticas sociais normalizadas, ou mesmo que não são crimes. Será? Não é exagero dizer que o Congresso é um retrato da sociedade. Você talvez já tenha dito isso, já tenha ouvido isso. Por isso não dá para olhar para essa prática de rachadinha e não associar ao nosso próprio comportamento. É um ciclo vicioso, né? As nossas atitudes ditam o comportamento dos políticos e vice-versa. Somos nós quem servimos de alicerce para essa estrutura, que tanto produz quanto facilita a ocorrência de corrupção em maior escala. O jeitinho brasileiro não é um charme da nossa sociedade. O jeitinho brasileiro é uma doença que contamina todas as esferas de poder, mas que, principalmente, nos transforma num país doente, com danos sociais e econômicos enormes. Colocar na balança quem desviou mais, ou quem é mais corrupto, ou o que é mais corrupção, também não ajuda. Nesse experimento do Dan Ariely, ele testou a honestidade de uns 28 mil participantes. Só 20 se revelaram grandes desonestos. Mas como o experimento envolvia dinheiro, o resultado é que, no geral, os pequenos desonestos causaram um prejuízo muito maior pelo grande número que eles representavam. Ou seja, pequenas corrupções podem gerar grandes impactos. Isso quer dizer que somos todos desonestos? Não exatamente, mas eu acho que vale uma reflexão. Vale a reflexão de que a gente precisa estar vigilante em relação à forma que nos comportamos, que tomamos decisões, sempre que a gente se depara com uma situação e pensa: ah, mas não é tão grave assim. Será mesmo que não é?